Shalom, shalom, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos ao RicaCast. É isso mesmo. É um acróstico de rompendo de forma intencional, completa e ajustada. É um versículo na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses 5, que nos ensina a romper em todas as áreas da nossa vida, corpo, mente e alma, e em todas as esferas da sociedade, apresentando as riquezas do reino de Deus. E hoje eu tenho um convidado muito especial para um bate-papo que vai te impulsionar a amar mais pessoas. Em João capítulo 3, o verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. O mundo. Esse amor não se limita a uma nação, esse amor não se limita a um público, esse amor não se limita a pessoas perfeitas. Deus amou o mundo. Amém. Portanto, o campo é o mundo. E hoje, o meu entrevistado é alguém que eu ouvi recentemente e que me inspirou profundamente a amar um grupo de pessoas que eu não conhecia a sua história e que eu decidi compartilhar com vocês aqui também. De repente, você está na sua casa dizendo, meu Deus, qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Eu lhe garanto, aquilo que Deus te provoca, Ele apontando o seu destino. E eu me vi provocada por aquilo que eu ouvi, percebi que eu precisava mostrar isso para vocês que estão aqui comigo nesse canal. E com muita alegria, recebam comigo Daniel Cabrali! Bracali! Bracali! Todo mundo erra, pastora, fique em paz. Seja muito bem-vindo, obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigada. Mesmo, de coração. Tá? Você é uma bênção. Amém. Gente, olha que alegria. Daniel está aqui com a gente hoje. E Daniel. Vamos lá falar sobre as coisas do reino, né? Yes. Falar sobre o amado da nossa alma, os planos dele. Yes. E sobre esse país aqui, né? Que às vezes muitas pessoas não conhecem. Hoje é o dia. Vamos falar sobre o Nepal e sobre o que Deus está fazendo naquele lugar, né? Tá certo. Daniel, vamos lá. Para quem está aqui, né? Isso, eu estou conhecendo o Daniel agora. Bom, vamos lá. Quem é o Daniel? Bom, Daniel Bracali. 43 anos. Eu vim de uma família cristã, nasci numa família cristã e minha mãe faleceu pastora e eu tinha tudo para ter trilhado os caminhos do Senhor minha vida inteira, mas num momento eu me desviei. Na verdade, nunca fui convertido, né? A minha mãe me levava para a igreja de criança e eu ficava vendo meus amigos jogar bola no prédio, na piscina, e eu queria ficar com eles e minha mãe me levava para a igreja. E aí chegou uma hora que não deu mais. E aí com 13 mais ou menos eu já comecei a sair, a gente começa a entrar, vai seguindo os amigos, né? Toma uma cerveja aqui, um negócio ali, começa mulher e tudo, e aí desandou. Então, assim, eu poderia contar muitos fatos da minha caminhada no mundo, mas resumidamente, conforme eu ia crescendo, mais eu queria bebida, aí conhece a droga, e prostituição e tudo. Então, assim, resumidamente, dos meus 13, 14 até os meus 37 anos, minha vida era isso. Era futebol, que eu era idólatra, então o Senhor me libertou do meu fanatismo, com bandas de rock and roll também. É mesmo? E foi me libertou muito rápido, assim, de tudo. Da bebida, da droga, da prostituição. Mas foram longos anos aí da minha mãe, minha tia, Marlene, tudo muito joelho no chão, jejum e oração. E aí o que aconteceu? A minha mãe nunca teve problema de saúde nem nada, e em 2018 ela descobriu um câncer. Meu Deus. E aí eu fiquei desesperado. E eu já estava numa fase muito ruim da minha saúde também, eu estava pré-hepático, de tanta bebida, de tanta droga. E eu ia ter o mesmo destino do meu pai. Meu pai morreu de cirrose. Meu Deus. E aí eu falei, bom, vamos para a igreja tentar a cura da minha mãe. Né? Eu chegava em casa, pastora, com o coração explodindo de droga, falava, Senhor, Jesus, eu sei para onde eu vou se eu morrer, me tira daqui, me tira disso que está acontecendo. E ele me acalmava e no fim de semana de novo eu ia lá e fazia tudo de novo. Meu Deus. Não tinha tido aquele encontro. Então eu sempre soube dos caminhos do Senhor e eu falei, vamos tentar a cura da minha mãe na igreja, com Deus, né? E aí reuniu a família inteira, meu outro irmão que não era cristão. E o Senhor levou minha mãe 5 meses depois. Foi mesmo. E aí eu tinha tudo para me revoltar com a herança que meu avô deixou. Foi pouca coisa, mas eu gastei também muita coisa no mundo, né? Depois que meu avô faleceu.
E eu falei, bom, agora minha mãe faleceu, eu ainda tentei ir pro mundo, mas aí comecei a ficar meio depressivo. As coisas que antes faziam efeito me traziam alegria, uma falsa alegria, né? A bebida, a droga, prostituição e tudo não fazia mais, só me levava mais para baixo. E aí eu entendi, ou eu vou realmente, ou Jesus faz o que minha mãe sempre falou que ele poderia fazer na minha vida, ou eu vou morrer. E aí eu entreguei minha vida para Jesus e foi assim, da água pro vinho. No dia seguinte eu já estava liberto de tudo. É mesmo? Isso, e na caminhada, quando eu estava com a minha mãe indo para a igreja, tinha um menino na igreja, o Davi, e David, eu sempre confundo, e ele tinha um dom, ele tem um dom de quando o pastor faz o apelo para ir lá na frente, Deus direciona ele para as pessoas que não estão indo, que estão travadas. E eu morria de medo daquele cara vir falar comigo. Porque eu falava assim, cara, como é que ia ser minha vida sem Jesus? Eu era com Jesus, né, entregando minha vida para ele, porque eu era o primeiro dos meus amigos a se converter. Então a gente sabia que ia vir, parou de sair com mulher, não sai mais isso, não faz mais aquilo. Então, por muito tempo, a bebida e a droga já não mais satisfazia. Então eu relutava de me entregar para Jesus por conta disso. Como é que vai ser minha vida tendo que parar com tudo que eu fazia? Era esse o meu pensamento. E teve um dia que minha mãe, num dos últimos cultos que a minha mãe estava na igreja, ele veio pulando as cadeiras e veio na minha direção. E ele falou, Jesus está te chamando, irmão. E eu comecei a tremer. E eu falei, mas eu não vou. Ele falou, mas por que você não vai? Porque eu ia para a Copa do Mundo na Rússia, 2 meses viajando pela Europa. Já pensou? Com os amigos. Eu falei, se eu for, eu sempre tive na minha cabeça, se um dia eu me converter, assim, sim, não, não. Então eu sabia que eu ia. Minha mãe já estava com o diagnóstico de vidas, de dias de vida. Então eu sabia que a viagem ia acontecer e eu não ia ficar sem beber. Imagina, 2 meses na Europa. Já pensou? E ele tentou ali comigo me levar lá pra frente, cara, mas porque ele estava muito certo daquilo que ia acontecer. E ele falou, acabou o culto, e ele foi embora. E depois ele voltou e falou assim, Deus manda falar que você vai viajar muito pra ele. Aí eu falei, tá, peguei. E eu sempre gostei de viajar muito. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu sei que não vai ser viajar pra turismo e ficar fazendo o que eu fazia antes. E aí eu descobri meu chamado missionário ali. Que lindo, Daniel. Então, Daniel é filho. Isso. Filho de Deus. Isso. Que legal, Daniel. Gente, quando eu fui para AME, Luz das Nações, lá em Sapucaia do Sul, com o pastor Medina. Beijo, pastor Medina, pastora Nádia. Trabalho missionário, né, que já acontece há muitos anos, já perdi a conta. Acho que são 16, né? Mais, por aí. É um bom tempo. E há alguns anos eu vou lá ministrar a palavra de Deus, cooperar de alguma forma, né? Eu e meus filhos também somos parceiros dessa missão. Uhum. Eu entendo a importância de incendiar o coração dos meus filhos para serem também participantes daquilo que Deus está fazendo no mundo. Aí eu tive a alegria de te ouvir, Daniel. Falando sobre as suas experiências no Nepal. Isso. Não é? Foi rapidinho, né, pastor? Foi, e já foi o suficiente para me incendiar. Então, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que estão aqui, antes de você falar disso, enquanto você conta a sua história, eu só me lembro do que está escrito na palavra de Deus. Se o Filho te libertar verdadeiramente, sereis livres. E é sobre esse nível de liberdade, né? Isso. Eu sei que deve ter alguém assistindo a gente que pode estar sofrendo com alguém nas drogas, nas bebidas, nessa vida louca. E abre a boca para dizer, eu já até desisti, só um milagre. Pois nós estamos diante de um grande milagre chamado Daniel. É verdade. Com uma jornada linda. Então, fica aí, aproveita e recebe todas as lições que nós temos para esse podcast de hoje. Daniel, conta pra gente. Vou contar. E a palavra do Senhor também diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará do pecado, do vício, de tudo. Eu sou prova viva, né? Eu não conheço muito a história da pastora, se teve envolvimento com esse tipo de coisa que eu tive, mas... Quase. Enfim, é libertador. E conhecereis a verdade. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa, né? Jesus Cristo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, busque o Senhor enquanto pode achá-lo, a palavra também diz isso. Tem prazo. E, bom, eu vou compartilhar um pouquinho da minha caminhada. Inclusive, na AME Luz das Nações, um abraço, pastor Wagner, pastora Nádia. No primeiro dia eu pude compartilhar um pouco do meu testemunho. O pastor Medina falou, não fala muito do Nepal, porque você vai falar bastante nos outros dias, fala do teu testemunho. E o tema do meu testemunho ali foi de última hora.
foi do Lamaçal ao Nepal. Então foi do Lamaçal, inclusive o meu Instagram tá fixado lá, do Lamaçal ao Nepal, que é onde eu conto um pouco, né, resumidamente, do meu testemunho. Então foi do Lamaçal do pecado até agora no Nepal. Então, assim, eu gosto de frisar bastante uma virada de chave na minha vida, porque logo que eu comecei, eu me converti na igreja do Silas, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e ficava muito longe de casa, e depois eu fui pro Bola de Neve, porque era a igreja de jovens e tal, e era perto de casa. Eu falei, eu vou pro Bola. Sempre via as pessoas indo pro Bola. Que legal. E eu sempre gostei de andar mais tranquilo, né? Não tão arrumadinho assim. E aí eu fui pro Bola. E foi lá que eu fiquei por até dezembro do ano passado. Olha só. E lá eu recebi um convite. Eu fui para uma caravana em Israel, que eu queria conhecer Israel. Terra linda. É, muito sensacional. Você vê a Bíblia em 3D ali, né? É muito sensacional. E aí de Israel, eu conheci um amigo meu, o pastor Frank, que hoje é pastor, e ele é missionário na África. E já tinha feito, né? A gente falou aqui da Heidi Baker, e ele também conhece a Heidi Baker. Então ele fez muito trabalho na África, ainda faz, até hoje, com o apóstolo Mário Casquinha, uma galera lá. E a gente voltou de Israel e ele me convidou. Ele nem sabia que eu tinha o chamado missionário, nem comentei com ele, eu conheci ele lá. E quando eu voltei, o pastor Frank falou assim, Dani, a gente vai fazer uma missão na África, quer ir com a gente? E aí eu falei assim, como assim quer ir com a gente? Não tinha nem um ano de convertido, pastor. É mesmo? E aí eu fiquei naquela crise, né? Tipo, que acho que todo mundo entra, o missionário entra no começo da caminhada, será que é? Será que não é? Tô preparado, não tô? E eu tinha uma palavra, eu sabia que era para eu ser missionário, só que a gente fica muito ouvindo falar e faz seminários e tudo bem, eu acho que tem que fazer sim, só que cada um é cada um, né? Válido. Isso, e aí o que aconteceu? Eu fiquei e tava tendo congresso lá na igreja, eu tava esperando o apóstolo Rina falar meu nome, um anjo descer, e o meu líder falou assim, Dani, você crê que aquela palavra veio de Deus? Daquele menino de que você ia viajar muito? Sim. Então pronto, você estava num ambiente onde ele foi tocado por Jesus para você entregar a vida para Jesus. Naquele dia ele falou que você ia viajar muito por ele. O que você tem dúvida? Né? Porque a gente fica no começo, quero muito o sobrenatural, quero um anjo arrepiar, cair no chão, um profeta vir. Não, cara. Não é assim. Se eu falar das crises que eu já tive com isso, já virei religioso por causa disso, de querer fazer muita coisa. E não, eu aprendi que a voz do Senhor... Eu nunca tive essas manifestações na minha vida e estou vivendo muito sobrenatural do Senhor. E aí eu fui para a África. E aí lá foi um romper, assim, muito sobrenatural. Eu lembro que a gente estava numa sala, ia rolar... A gente não conseguiu atender todo mundo porque tinha fila para atendimento médico de dentista, de oftalmo. E ali a gente não ia conseguir atender. E as pessoas viajaram a pé 6, 7 horas para estar ali para um atendimento médico. Meu Deus. E a gente teve que mandar pessoas embora. E o pastor recebeu do Senhor a direção. Põe todo mundo dentro da casa que eu vou curar todo mundo. E aí algumas pessoas saíram da casa, não acreditaram, foram embora revoltadas. E todo mundo que entrou ali, eu acho que 95% foi curado. Meu Deus, que e eu me vi ali falando assim, Jesus Cristo. E aí os líderes já chegaram, passaram óleo ungido na mão, vai orar por cura. Aí você ora por uma, o que é? Ai, meu braço não levanta. Em nome de Jesus curado, o braço levantava. Aí você já vai empolgando, vai orando e vai... É real. Milagres acontecem. É real. A gente viu muito a pessoa vai fazer o teste de visão, né? Aquelas letrinhas e quando vai ver, tá curada, não precisa de óculos, não precisa de mais nada. Senhor. O ambiente de missão é um ambiente de céu aberto muito grande, né? Sobrenatural. Voltei, ok? E aí recebi... Aí a igreja abriu oportunidade para ir para a Amazônia. Um projeto lá do Bola que chama Resgate Amazonas. E eu falei, Senhor, o Senhor falou que eu ia viajar muito, então eu vou me inscrever em tudo aquilo. Eu não vou ficar orando e pedindo, porque se eu tenho isso, uma das respostas do Senhor vai ser me colocar nesses lugares. Te conectar, eu não vou ficar tipo, ai, Senhor, não é. É uma missão, abriu a porta aqui, é da minha igreja, eu vou. Me inscrevi para o Resgate Amazonas, participei. Foi muito sobrenatural também. Com os ribeirinhos, com os indígenas, muita cura também. Ali eu percebi que Deus tinha algo comigo na questão da cura. E só que eu ainda estava na dúvida, né? De será que é, será que não é? A gente fica assim, né, pastora?
E será que é para ficar indo em vários lugares ou é para ir um campo só? E eu fui seguindo. Até que eu descobri a Cracolândia de São Paulo. A nossa igreja, o Bola de Neve, né, tem um projeto lá que chama Da Pedra para a Rocha. Da pedra do crack para a rocha que é Jesus. Rocha que é Jesus. Pastor Rica, o Betão, presbítero, são tipo queridos para mim. Que lindo. E eles... E assim, aí por que é um divisor de águas? Porque eu fui a primeira vez a convite de um amigo meu e eu falei assim, eu só vou para ver como é que é. Porque ninguém toca nas pessoas da igreja lá, eles têm um respeito. Então era a maneira de eu conhecer a Cracolândia sem ninguém, sem ser roubado, sem nada. Eu fui com esse pensamento. Fui a primeira vez, bacana, legal, mas tipo, não volto. Meu amigo me chamou a segunda vez e na segunda vez o presbítero Betão me fez um convite, né, para eu ser participante ali de uma outra forma da missão, não estando lá. E eu compartilhei isso pro meu irmão, era pandemia, a gente ficou meio assim, aceitamos. E quem era ajudador da missão, do projeto, poderia ir lá de vez em quando, visitar, conhecer. E eu comecei a ir. Só que, pastora, antes de eu me converter, tinha 2 públicos que eu não batia de frente. Sim. Que era o público dessas pessoas que ficam na rua usando droga, que você via na televisão que a mãe ia lá, chorava e o cara falava, não, vai embora porque é mais forte. Então, para mim, esses caras que usavam droga a ponto de fazer a família sofrer, não que eu não fizesse também, né? Eu não gostava. E o público homossexual. É mesmo? Resistia? Resistia. Tipo, não que eu batia, que eu xingava, não, mas tipo... Mantenha a distância. Não gostava. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso porque o Senhor me libertou. E ele me libertou na Cracolândia. Foi mesmo? Porque eu comecei a ir, servir um prato de comida. E eu também não gostava de gente que dava comida pra esses caras que usava droga. Pra mim tinha tudo que morrer, já que quer morrer. E aí eu comecei a ir, e aí entrega um negócio aqui, aí você tá ali, você tá no campo, né? Aí chega alguém e pede pra você orar, aí de repente quem que chegava pra orar? O travesti, o homossexual, todo sujo, ou seja, totalmente drogado. Meu Deus. Ou seja, os 2 públicos que eu não gostava, o Senhor colocou na minha frente para eu começar a orar por eles. Que evitava, né? Que eu evitava, E aí eu comecei a amar esse povo. Meu Deus. Aí eu fiquei 2 anos na Cracolândia, então... Foi mesmo? Ali, no fluxo, onde você via na Rede Record ali, na Band, onde tinha os traficantes, onde tinha os... Tudo. Olha só. Tanto é que quando reformularam a Cracolândia ali, a igreja, o pedacinho do Pedra pra Rocha foi o último lugar a fechar. E hoje eles têm um projeto, restaura muitas vidas, 30 anos de Cracolândia. E ali o Senhor me falou, como é que você ia amar os outros povos se você não ama nem o seu? Né? Como é que você ia amar as nações se você não ama nem o próximo? Gente, e sabe que você está falando algo, Daniel, que não é novidade, no sentido de, isso é típico do Daniel. Nossa, não, eu amo todo mundo. Não é verdade. Eu digo isso porque eu já tive áreas de resistência para alcançar pessoas, como, por exemplo, entrar no hospital para fazer visita às pessoas doentes, em fase terminal. Então, isso me causava muito sofrimento. Sim. Até fevereiro desse ano, que eu senti saudade do meu pai, fui visitá-lo, ele estava hospitalizado. E eu passei dias no hospital com meu pai, vendo coisas horríveis, até o Senhor levar meu pai. Então, as minhas áreas de resistência, Deus sabe o caminho para quebrar. Exato. Então, eu espero que quem esteja agora com a gente perceba isso. E vamos pontuar, Daniel não é homofóbico. Não, misericórdia. Misericórdia. É importante salientar. Exato, é importante exato, salientar. Exato. Mas existem as áreas que a gente resiste para cuidar. Eu fiquei 2 anos na penitenciária em Guarulhos. 2 anos. Uou. 2 anos e alguns meses, todos os domingos. Glória a Deus. Evangelizando as famílias, evangelizando os detentos. E foi um trabalho muito incrível. Mas eu confesso a você que para entrar no hospital para fazer um trabalho missionário era a minha área de resistência. Agora, olha que importante que o Daniel está pontuando. Ele tinha essas áreas de resistência. E quantas coisas boas você viveu quando você rompeu essa bolha. Não. Então, não dá para limitar. Não, meu chamado é com isso. Gente, o chamado de Deus é universal. Agora, olha a pontuação, né? Se você não amar aqui, como é que você vai amar lá fora? E outra, eu tenho essa questão muito com povos inalcançados que ainda não ouviram falar de Jesus, mas a maioria desses lugares são lugares onde o evangelho é perseguido. Então, como é que eu aí se eu me dou de frente com alguém que me persegue, eu vou revidar ou eu vou amar essa pessoa? Eu tenho que amar.
Tem que ser treinado primeiro. Né? Então, como é que eu ia amar alguém que por exemplo, se eu fosse... a gente vê, né, os radicais islâmicos, aquilo gera algo dentro da gente meio que assim, mas você fala, não, eu tenho que amar. Eu oro por eles, eu falo, Pai, esses que matam cristãos, faz como Paulo. Meu Deus. Tira as escamas dos olhos e converte. Então você tem que orar por quem pode te matar. Então quem era eu para não amar o drogado? Quem era eu para não amar o homossexual, sendo que Jesus ama? E olha, eu vou te falar, um dia eu ouvi uma frase do Rodrigo Silva, que eu amo estudar com ele. Sim. E ele falou assim, que quando ele via os haters na internet perseguindo ele, né? Ele dizia, quando ele pensava em proferir qualquer palavra, ele dizia, são vidas pelas quais o Cordeiro se entregou para salvar. Exato. Daniel, isso tatuou meu coração. Exato. Então, todas as vezes que eu olho como, por exemplo, tudo que está acontecendo ao redor do mundo, com níveis de maldade, eu oro para que Deus me dê esse coração. Amém. Senhor, me ajuda a olhar para essas pessoas como essas vidas que o Senhor morreu na cruz para salvar. Porque o ímpeto da humanidade é sentir raiva, é desejar juízo de Deus. Exato. É claro que tudo que se planta se colhe. Só que esse amor de Deus, de olhar as suas criaturas, né? A palavra diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Eu busquei um pouco, né? Conheci um pouco do seu testemunho, aquela questão de casamento e tal. Eu imagino o quanto que você não sofreu, quanto que não recebeu. Até mas hoje. Olha aí hoje. Hoje olha a bênção que é. E assim, o Senhor transforma a maldição em bênção. Ele veio para libertar os cativos, libertar do pecado. Amar. E aí eu passei assim... Eu lembro que eu ficava dias sem ir para Cracolândia, eu ia fazer uma missão em outro lugar e eu voltava e falava, eu quero estar ali. Que tal? E aí teve um momento que eu recebi um convite para ir para o Sertão, que também lá a igreja tem o projeto Amo Sertão. E só que eu falava assim, cara, de todos os projetos da igreja, acho que o único que eu não tenho vontade de ir é o Sertão, por causa do calor, aquela coisa, sei lá. Mas o Senhor falou que eu ia viajar muito para ele e eu falei, Senhor, eu vou me inscrever em tudo que aparecer para mim e o Senhor me põe ou me tira. Ou o Senhor cancela ou o Senhor não cancela. Porque se o senhor falou que eu ia viajar muito, eu tava nessa. Tá tudo certo. E aí, recebi um convite para ir pro sertão de Pernambuco. Aí o meu amigo falou, falta 2 dias para fechar a inscrição. Eu me inscrevi e a líder falou assim, olha, Daniel, tava difícil fechar essas 2 inscrições. Quando eu recebi a sua, Deus confirmou. E aí eu fui com um amigo meu, fechou. E quando eu voltei do sertão, mudou tudo. Aquela simplicidade. Maravilhoso. Aquele amor, aquela coisa, sabe... É diferente. É diferente. Verdade. E aí quando eu voltei, Deus fala muito comigo com sinais. Sinais. Tudo que ele quer, eu começo a ver uma coisa que eu já tinha visto antes, mas quando eu vejo de um dia pro outro, eu falo, opa, ele tá querendo falar. Acende uma luz. E aí comecei a ver cacto em tudo. Tudo. Cacto é o símbolo do sertão, né? É verdade. Enfim, infelizmente não vai dar pra contar tudo o testemunho do sertão aqui. Mas quando eu voltei pra Cracolândia, ele começou a falar do sertão e eu falei assim, como assim? Porque eu tô apaixonado pela Cracolândia. O que o senhor tá querendo falar com o sertão? Era a primeira vez, deixar passar. E aí veio, isso foi em julho. E em setembro, outra missão do sertão. Me chamaram, me inscrevi e fui selecionado. E ali foi um mover, assim, muita cura, muito tudo. E ali eu me apaixonei pelo sertão. E aí eu voltei pra Cracolândia, que era missões de 1 semana. Sim. E eu falei assim, Betão, tá acontecendo alguma coisa. O sertão. Deus está dando sinais, ele não parou. Isa, eu tenho uma pasta aqui com mais de 100. Você fala, nossa, 100? Como é que você demorou tanto? Porque eu não sabia o que era. Tava tudo muito novo ainda. Eu tinha o quê? 3 anos de caminhada. E eu falando, aí ele falou, tá, vai orando e vai vendo o que Deus fala para você. Só que nesse trajeto, quando eu senti que Deus realmente queria que eu largasse tudo e fosse para Pernambuco, eu morava com meu irmão, e ele era muito apegado com a minha mãe, então ela faleceu, ele teve depressão e tal, a ponto de pensamentos suicidas e tal. Meu Deus. E o meu avô, que era ateu, estava com câncer. Só que quando eu me converti, o Senhor falou assim, vai pro teu avô e abre todo o teu testemunho, de droga, de tudo. Então meu avô viu minha libertação da idolatria, do álcool, e já era impactante. Quando eu falei da droga, da prostituição, ele falou, uou. E aí eu falei pro meu avô se rendeu a Cristo, e eu falei, Senhor, me dá um sinal. E o meu avô ficou com a lágrima no olho. Meu avô nunca chorou, só no enterro da minha mãe. Meu Deus. E aí começou um processo do meu avô também. Minha mãe não tinha
conseguido levar o pai dela para Cristo. Dela. E Deus derramou a misericórdia na minha vida. Que lindo. E aí, ok, Senhor, o Senhor está falando para eu ir pro sertão, o Senhor está falando para eu ir pro sertão, mas meu irmão tá com depressão em casa, querendo se matar. Precisando de você. E o meu avô que não entende, o meu avô não entendia nem eu ir para Cracolândia, no meio da pandemia a gente ia para Cracolândia. Sem máscara, sem nada, porque lá ninguém usava. Quando o pastor Rica, ele ia toda sexta para Cracolândia. Quando veio a pandemia, ele falou, então não vou, porque não podia sair de casa. Deus falou, agora você vai de domingo a domingo. E ele começou a ir de domingo a domingo. E aí o ministério explodiu pela obediência dele e encarar aquilo de frente. Foi mesmo? Que história. E aí eu falei aqui, tá bom, Senhor, resumindo, eu já entendi que o Senhor quer que eu largue tudo e vá para Pernambuco para ficar mais próximo do sertão. Só que tem meu avô e meu irmão com depressão, o que eu faço? Né? Eu tava naquilo. Meu avô não ia entender, meu avô de repente poderia até pensar, mas que Jesus é esse que tira meu neto de longe de mim quando eu tô com câncer? Resumindo, eu falei assim, Senhor, eu quero um sinal. Se o Senhor me der esse sinal, eu largo tudo em um mês e vou. Meu Deus. Se o meu avô pode estar na UTI, meu irmão pode estar com o que for, eu largo tudo e vou. E eu tinha trazido um cacto do sertão de lembrança. Só que ele já estava meio velhinho, já estava fora da terra. E me ensinaram a cortar ele e plantar na terra. E eu fiz isso, só que eu fiz tudo errado. Dividi em 6 vasinhos. 2 começaram a brotar. Rápido, uma semana depois. E 2 não brotavam. E eu falava, mas por quê? Por quê? Aí a Camila Barros foi numa conferência do Bolle e ela falou que Deus ia dar um sinal em 1 ano de respostas que as pessoas estavam precisando. Uau. E eu falei, Senhor, eu estou precisando de uma resposta para ir pro sertão. E eu sou muito louco com Deus em questão dos sinais, assim. Eu peço mesmo, porque eu creio no Deus que abriu o mar. Por que eu vou pedir sinalzinho, coisinha? Ele responde. Eu falei, Senhor, esse cacto aqui, desde que eu voltei do sertão em setembro, ele não nasce. Quando o Senhor fizer esse cacto nascer, eu largo tudo em um mês e vou. Independente de como tá meu irmão, meu cachorro que eu amava, amo ainda, mas era muito grudado comigo. E aí, nas vésperas de eu voltar pro sertão pela 3ª vez, um jejum, uma oração, eu já tinha desencanado de ser ali. Porque eu falei, na hora certa ele vai fazer esse cacto nascer ou não. Eu falei, se até esse 1 ano da Camila Barros não nascer nada, eu vou jogar esses cactos fora. Pastora, no dia que eu encerrei o jejum, que eu abri a janela, eu tenho as fotos tudo aqui, depois eu posso até... Por favor, coloca colar na tela, produção. Eu fui colocar o cacto no sol, nasceu. Eu falei assim, Jesus, vou ter que largar tudo. Já olhei pro meu cachorro, chorei e falei, e agora? Fui pro sertão, voltei, tinha 15 dias para arrumar tudo e ir embora. Alugar o apartamento, desvaziar tudo. Só que olha o interessante. Quando eu mandei a foto pro meu líder do cacto, o meu líder falou assim, Dani, sabe por que não nascia? Porque você plantou o cacto de ponta cabeça. O cacto, aonde era para criar raiz na terra, tava para cima, fora da terra. Ele fez nascer de lado, assim, o cacto. Ou seja, era um sinal para eu não ter dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Gente. No mesmo dia que eu saí com meu cachorro para passear, tinha uma loja que ela tinha um cacto sempre ali. No dia que eu saí com meu cachorro, o cacto não tava mais lá. Que coisa. E eu falei assim, ok, Senhor, eu entendi. A única coisa que eu te peço é livra meu irmão da depressão e salva meu avô. Porque o meu avô, ele tinha feito o apelo, tudo, mas eu queria que ele fosse batizado. Sim. E aí eu poderia me prolongar muito aqui, mas o meu irmão foi curado. Graças e o meu avô, 1 mês antes de morrer, se batizou no hospital. Uau! Ou seja, se joga nas coisas do Senhor para aquilo que Ele está te falando. Às vezes você está com medo, o que vai ser, o que não vai ser. Se você tem certeza daquilo que Deus está te falando, não deixa o inimigo colocar nada, não deixa nada paralisar, porque o Senhor cuida. Que né? lindo, Daniel. E aí passei 1 ano e 8 meses em Recife, e até que eu fui pro Nepal de uma forma muito sobrenatural. É mesmo? Porque desde o começo da minha conversão, Deus já falava... Eu conheci o trabalho da One Passion, e eles trabalham com povos inalcançados e perseguidos. Então tudo aquilo sempre queimou no meu coração. Só que eu achava que era algo para muito distante, para quem já tinha feito 30 seminários. E aquilo queimava. Então, uma outra dica que eu sempre dou, se Deus está queimando algo no seu coração, vá em direção daquilo. Uau! Então, qual que era a minha direção? O que eu fazia para manter a chama acesa pelos povos perseguidos e pelos inalcançados? Eu comecei a investir na One Passion. Já que eu não posso ir, para mim é muito distante, todo mês eu dava uma oferta. Não importa o tamanho da oferta. Para quem está indo. Eu estava plantando naquele terreno que Deus estava queimando em mim.
E passei a orar pelos povos perseguidos, por quem persegue. Até que um dia eu recebi um convite para ir para o Nepal. Eu não sei se vai ter tempo aqui da gente contar, mas foi muito sobrenatural. Que incrível. E eu tô no Nepal hoje. Há quanto tempo, Daniel? Eu fui a primeira vez no final do ano passado, passei um mês. E agora, esse ano, eu fui, fiquei 3 meses. Olha só. Só voltei porque o visto de turista acabou. Mas a gente está aí para tentar um visto prolongado, precisa levantar muito recurso, precisa tentar chegar no Nepal com uma estratégia de investir no Nepal, então tem que levantar recurso. Enquanto isso, eu vou e volto com o visto de turista e pedindo para que eles nunca me barrem. E agora eu quero voltar em fevereiro, março, se Deus quiser. Olha só. Para ficar mais 3, 4 meses. Cuidando dessas pessoas. E sabe o que é engraçado? Engraçado não, né? Eu fui para Recife achando que eu ia pro sertão, só que ele só me levou para lá só para ver se eu realmente deixaria meu avô e meu irmão e meu cachorro. Que era tudo que eu tinha ali. E eu falava, Senhor, por que o Senhor não me manda pro sertão? Eu ia pro sertão, voltava, queimava, esfriava. Por que o Senhor me trouxe para Recife? O Senhor me deu um sinal de um cacto que estava plantado de ponta cabeça e não tenho dúvida que eu tô aqui. E nada de eu ir pro sertão. Aí rolou de ir para a Ásia. E aí depois, quando eu fui para a Ásia, eu entendi que ele só me levou ali para eu realmente ver se eu largaria tudo. Porque hoje, se ele pedir para eu ir pro Nepal, eu vou. Ele te treinou. E um tempo de solitude. Ali eu fiquei muito sozinho. Assim, porque aqui era muito... A igreja, todo mundo ia pra praia, viajava lá. Ele me levou para um tempo de solitude. Eu passei muito tempo em solitude. Não foi tristeza, mas era eu e ele no meu secreto. No Pernambuco. Daniel, serve na igreja. Não, Deus não tá falando. Era para eu ficar no secreto. E aí ele falou, esse tempo de solitude foi porque o campo missionário é muito solitário. Aonde você estiver, eu vou estar... Lembra desse quarto aqui. Eu vou estar com você. Meu Deus. E eu realizei um sonho, Isa, de morar na frente da praia. É mesmo? Em Recife. Eu falei, Senhor, já que você está me mandando para lá, eu quero morar de frente para a praia, realizar meu sonho de morar no Nordeste de frente para a praia. E ele... O valor que eu tinha foi certinho para eu morar num lugar de frente para a praia. De frente. E eu lembro que eu sentia... Eu ia pro sertão, voltava vazio. E eu falando, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu tô realizando o meu sonho de morar de frente para a praia, mas isso é tão fútil. Meu Deus. Me tira daqui, me leva para um lugar que seja o centro da tua vontade. Não que eu não esteja aqui, mas eu quero um povo, eu quero uma nação, eu quero uma família, eu quero um... E ele me levou para o Nepal. Gente. Um lugar totalmente o oposto da beleza do Recife, né? Não tem saneamento básico, é muita pobreza, 33 milhões de deuses. A opressão espiritual é muito grande. E assim, um lugar muito pobre, que eu nunca, em sã consciência, ninguém deseja morar lá. Mas é o lugar que eu mais quero estar na minha vida. Já pensou? Sabe, Daniel, você falando sobre a questão dos sinais, de pedir sinais a Deus. E nós temos diversos exemplos bíblicos, né, de Sim. personagens que fizeram coisas extraordinárias. Sim. E coisas muito simples. Sim. Diante de alguns sinais. Então, hoje... Para quem está aí assistindo a gente e que precisa mesmo dar um start, não é? Você está usando um boné, que a frase está em inglês, Isso. que significa o quê mesmo? Aqui está escrito caution, né, que é perigo, e comfort zone kills, a zona de conforto mata. Então, às vezes você está aí, o que eu faço, qual que é meu chamado, e às vezes você está paralisado porque a zona de conforto. O Senhor está te chamando para dar passos, né? Põe o pé que ele põe a mão, ele põe o chão. E é fato. E pede sinais, porque ele quer te usar. Eu já ouvi falar um dia que pedir sinal é falta de fé. Não é. E outra, a gente poderia dar diversos exemplos bíblicos aqui da questão dos sinais. Sim. Mas sabe o que é mais poderoso? Quando a gente alcança o nível de maturidade para discernir o tempo. Exato. Tem uma passagem bíblica de uma mulher rica, que era Sunamita, e ela vê um profeta, né? Um homem de Deus, o Eliseu, super conhecido, e que sempre estava na região. Eu amo essa parte, sabe? A parte que eu acho fantástica é que ela era rica, cheia de recursos, ela conheceu o Eliseu, entre idas e vindas, e ela tem uma consciência. Onde é que ele dorme quando vem para cá? Chama ele para casa. Como é que eu posso cooperar para a missão dele? E aí ela decide fazer um quarto. Colocar lá uma cama, uma cadeira, um candeeiro. E o mais incrível é que ela não precisou sentir um arrepio. Ela não precisou ser arrebatada. Nada disso. Sentir, porque a verdade é o seguinte: há um trabalho sendo feito e eu tenho uma oportunidade de cooperar. Que foi o que você entendeu, né? E orou assim: a oportunidade que tiver, eu estou dentro. Então, eu estou falando de uma mulher que é rica, que é próspera, que tem bens,
para colocar à disposição de cuidar de pessoas. Mas também tem uma passagem que Jesus ensinou a gente de um bom samaritano que está de viagem, né? Ele está indo cuidar da vida dele, só que no trajeto tem alguém caído e sangrando. A oportunidade dele fazer alguma coisa era parar, abrir a bolsa, pegar os curativos e cuidar de quem estava caído. Então, olha que paradoxo. Há uma mulher que tem muito e que não precisa sentir arrepio para fazer, porque é o óbvio, eu posso e eu vou fazer. Mas tem alguém que está seguindo a vida dele, sabe? Vou viajar, vou cuidar das minhas coisas, só que no trajeto tem alguém sangrando e a resposta para quem está sangrando está na bolsa dele. Então, eu quero aproveitar agora para te falar. No seu dia a dia, num açougue, no mercado, no posto de saúde, no trânsito, em algum estabelecimento, em algum momento, vai ter alguém sangrando perto de você. Pode ser fisicamente, como é a história que a gente vai falar aqui agora. Isso. Mas também como pode ser na alma. Você já parou para pensar que aquilo que machuca em alguém, você tem na sua bolsa. Isso, a minha bolsa é o quê? É a mensagem da que cruz. Você carrega. Exato. É o que você tem dentro de você. É o remédio para alguém que está caído. Exato. Olha o que você falou. Seu avô ateu, não é? Incrível. Foi impactado com a mensagem da sua vida. E qual é? A sua transformação. Exato. Que ainda que você não falasse, ele está vendo. Somos cartas vivas, né? Aberta para serem lidas. Então, para você que está aí hoje, na dúvida, meu Deus, o que eu faço? Você já tem na bolsa uma mensagem. E qual é a mensagem? A sua história. Aquilo que Jesus transformou em você, aquilo que você conseguiu superar. Aquele abismo que ele estendeu as mãos e te arrancou de lá. Exato. Então, parei minha vida hoje porque tem alguém sangrando, precisando do que eu tenho na bolsa. E Daniel tem uma história no Nepal que me apaixonou. Eita! E, assim, dentre tantas coisas, né, horríveis que acontecem lá, o que me fez me aproximar de você foi a história dessas mulheres no Nepal. Conta aí, Daniel. Eu só um parênteses aqui. Quando o senhor me levou para Recife, porque hoje a gente está vendo as pessoas muito distraídas, né? Sim. Com muita distração, trabalho e tudo. Você tem que realizar os teus sonhos de ter casa, tal, tudo. Mas eu vejo as pessoas tão dispersas com coisas sonhos tão inúteis, fúteis, superficiais. Né? E quando eu orava, olhando para aquele mar em Recife, eu falava assim, Jesus, isso aqui não é nada. E aí Jesus falou assim, eu permiti você viver, morar de frente para a praia para você ver que esse sonho que você tinha, para mim era um lixo, assim, tipo, o que vai te agregar, sabe? E hoje eu estando num lugar tão diferente do Nepal, ele fala, aqui é o sonho que eu tenho para você. Não é a beleza disso, não é, sabe? Às vezes a gente está tão procurando coisas materiais tão grandes para, às vezes, sei lá, satisfazer uma coisa que Jesus quer que te satisfazer no simples, entendeu? E, na verdade, é aquilo, né? Onde Deus nos quer. Exato. Ele nos preenche nesse lugar. Não é a coisa, não é o material, não é a coisa desse mundo. Verdade, não preenche, né? Então, assim, uma vista linda. Mas o que te preenche é a direção. Exato. É o lugar onde Deus te quer. É estar debaixo da nuvem. Da nuvem de Deus, né? E falando sobre o Nepal, né? Então, assim, gente, de muitas coisas que tem lá no Nepal, né? A gente estava conversando aqui antes. Até hoje chovem muitos pedidos para mim. Agora tá nevando lá, um monte de pastor pedindo roupinha para passar a neve, porque eles não têm casa. É casa de telha de alumínio. Então imagina o frio. 3, 4 mil metros de altitude, eles com as roupinhas. E eu falo, Jesus, não consigo dar conta ainda de tudo. É muita demanda. Então eu pedi para o Senhor um foco. E ele me deu a questão das mulheres do Chalpadi. E foi muito louco, porque eu fiz uma campanha para eu ir para as montanhas do Himalaia, que eu queria chegar lá os mais confins da terra possível, é o meu sonho. Onde não tem cristão, onde ninguém conhece Jesus, é o meu chamado. Uau. E eu queria ir para os Himalaias, só que a gente arrecadou os recursos, só que na época choveu, fechou a estrada e falaram, as estradas lá são estradas mesmo da morte, assim. A gente passou por muitas delas e a gente não conseguiu ir. E aí, então, aonde a gente chegou, para não perder nada, o tempo, tem algum cristão aqui? Aí nos levaram até a pastora Sara e o pastor Anand, que são esses que a gente vai falar agora. A pastora Sara, eu conheci ela veio do hinduísmo, ela era de uma casta alta do hinduísmo que não se envolve com as castas mais baixas. Tipo, você não pode tocar nas pessoas, elas não podem entrar na sua casa. Meu Deus. E hoje a pastora Sara cuida dessas pessoas, de castas mais baixas. Isso é o poder do evangelho. Meu Deus. E aí eu gravei o testemunho com ela.
E aí com duas mulheres da igreja dela, e elas começaram a falar em inglês, né, em nepalês, e o meu amigo traduzindo em inglês. E a palavra era período. E eu, mas que é período? Aí o meu amigo meio sem graça, porque isso deixa elas um pouco intimidadas, né, envergonhadas, né? E aí ele falou, mulher, período de sangue. Aí eu entendi, problema com a menstruação. E aí eu fui entender, e resumindo, o que é o Chhaupadi? É uma prática do hinduísmo que já está proibida no Nepal desde 2005, que dá até cadeia se a família for pega fazendo a filha praticar isso. Só que na região que Deus me deu o Nepal. Ele me deu o extremo oeste do Nepal. Ele foi muito específico. Olha só. E é a região mais perseguida, mais religiosa, mais ortodoxa do Nepal. Inclusive, os rituais que a gente falou que eles fazem lá são sinistros, né? Macabros. E lá eles ainda praticam o Chhaupadi, porque está no alto das montanhas, então ninguém fica sabendo. Até o governo, até os policiais lá sabem, mas como são muito religiosos, eles ainda fazem vista grossa. E o que é a prática do Chhaupadi? A mulher, ela é considerada pelo hinduísmo, quando ela está no período menstrual dela, ela é considerada impura. Que nem nos tempos antigos, né? Até na Bíblia tem casos assim, e hoje acontece. E o que acontece? Na primeira menstruação, ela fica 12 dias a 15 dias separada da família, numa casinha, que eu vou mandar as fotos, vocês vão ver aí no vídeo. São casinhas minúsculas que ela sentada já bate a cabeça no teto. Meu Deus. E onde ficam os animais, enquanto ela não está lá dentro. Então fica o bode, fica a cabra, então tem sujeira, tem doença. Então elas ficam junto com os animais? Não, eles tiram. Tiram os animais? Eles tiram os animais e colocam elas lá. Meu Deus. E aí, na primeira menstruação, ela fica 12 a 15 dias, que é o primeiro processo de purificação. Descobrimos também que quando ela tem filho, envolve sangue, ela também fica 15 dias. Então, só leva o bebê para amamentar e depois fica lá. Isoladas. Então, assim, ela não come com a família, ela não vai para a escola, ela não trabalha, até porque lá trabalha na lavoura, então, mas ela fica sem trabalhar. E também não come, né, a mesma comida. Eles não comem a mesma comida porque eles acreditam assim. Então, como eles são pobres, ali é a plantação deles. Plantar milho, plantar arroz, mata uma galinha. E ela não come isso porque eles acreditam que se ela comer do arroz que eles plantam, a plantação inteira vai ser amaldiçoada. Então, por que eles não comem com a família em casa? Porque se a família almoçar junto, tocar nela, a família vai se tornar impura, vai ser amaldiçoada. Entendeu? Deus. Então, acontece isso, e da primeira menstruação até a última, então você imagina, a primeira menstruação vem lá para os 12, 13. Meu Deus. A última é na menopausa da mulher, com o quê? 50 anos, mais ou menos. Algumas têm precoce, mas geralmente... Então, assim, a maioria vai 45. Então, dos 12, 13 até os 45, 50... Toda vez que ela menstrua, ela fica isolada uma semana nessas condições. E aí vocês podem até procurar na internet sobre o Chhaupadi. Tem campanhas para parar com isso e tem fotos e relatos, né? E a gente ficou sabendo de picadas de cobra que matam as mulheres, estupro durante a noite. Meu Deus. Muitas voltam doentes para casa por causa do cheiro, porque elas usam o mesmo pano, não tem absorvente, não tem nada, é o mesmo pano. Então aquilo, né, sai a sujeira, ela se limpa com aquilo que é sujo, dá uma lavadinha ali, mas não é o suficiente. Verdade. E aí volta, muitas vezes o marido não quer mais saber por conta da doença, por conta do cheiro. Muitos são os relatos de perder o útero. Meu Deus. A gente tem um vídeo de uma senhora que o pastor mandou, por causa das ações que eu vou falar agora que a gente está fazendo. Ela falou assim, por que vocês não chegaram aqui antes? Porque talvez eu não teria perdido o meu útero. Mas graças a Deus, uma hindu, graças a Deus, talvez ela esteja dando graças pro Deus dela, mas ela tá ouvindo falar do verdadeiro. Que vocês chegaram porque agora essas novas crianças, essas jovens que estão passando por isso, não vão sofrer esse risco. Meu Deus. E por quê? Porque quando eu conheci a pastora, eu falei assim, pastora, como que a gente pode te ajudar? E eu tava com uma oferta em dinheiro do pastor Wagner Medina, que a gente se conectou no Nepal. É mesmo? A Amandinha, que é da AMI, foi comigo pro Uzbequistão, junto com a One Passion. Voltou falando de mim, que eu tinha saído do bola. E ele falou, preciso conhecer esse cara. E a gente se conheceu numa live, né, na internet, assim. E ele falou, Dani, quero abraçar essa causa. Conectou. E eu falei assim, eu tava até então não conhecia. Então eu tava com valor para qualquer emergência, qualquer coisa eu usar.
E ela falou assim, se eu tivesse absorvente, porque não dá para ela entrar na vila 100% hindu e só chegar falando de Jesus. Tem que ter uma isca, um caminho, por isso a importância da assistência social, de uma comida, de um arroz, porque ali o furar o poço, a gente fura poço de água limpa nas regiões que não são montanhosas, porque, né, para furar o poço tem que ser na região plana. Isso abre. A gente chegou em vilas hindus que não tinha cristão, com o poço hoje tem 12. Uau! Uma isca poderosa. Poderosa, entendeu? E assim, a gente não podia nem pregar Jesus, o cara ouviu, entendeu que era o Filho de Deus, que o missionário pregava falando de Jesus, porque a gente que é missionário de fora tem lugares que não pode. E ele falou, quero entregar minha vida para esse Filho de Deus, que é Jesus, né? E pastor, é muito testemunho, muito. Que lindo. E aí eu conheci essa pastora e ela falou dos absorventes, e eu tinha dinheiro para 100 absorventes. E começou. E aí quando eu conversei com o pastor Medina, porque não dá para ser só 100, tem que ser mensal a parada, né? Sim. E aí a gente começou, um amigo meu hoje abençoa com 50, então hoje a gente está alcançando 3 vilarejos, 150 mulheres. Uau! E o evangelho está sendo pregado, então a pastora vai, então ela fala sobre a higiene, porque ela usa absorvente, então ela fala, lava, põe o absorvente, troca e... Essa é a isca. Isso, e aí ela já logo de primeira já fala da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, porque lá... Eles, para se curarem, para quererem a cura, eles vão nos templos e sacrificam animais. Tem sacrifício de criança, que a gente conheceu uma pessoa, o pastor Daniel falou que os demônios atacam as casas. Manifestações terríveis. E aí eles falam, sacrifica uma criança que isso vai parar. Ou seja, eles atacam e eles mesmos param de atacar, mas eles querem um sacrifício. Tem uma mulher que estava presa e agora saiu, irmã de uma senhora que vai na igreja. E eu quero voltar para o Nepal e conhecer essa mulher, porque... Ela precisa conhecer o amor de Jesus. Imagina a cabeça dela. Matei uma criança. Meu Deus. Fui presa. Agora ela precisa conhecer que Jesus vai perdoar esse pecado dela. Verdade. Entendeu? Agora, gente, pensa aí, né? A forma com que Jesus usa a pastora lá no Nepal. Pra gente aqui no Brasil, né? Simples. É simples. Para quem não nasceu nessa cultura, parece até supérfluo. Mas olha, um detalhe muda tudo. E eu fiquei alguns anos na Bahia. Morei lá em Salvador durante 6 anos. E quando eu fui evangelizar as comunidades, eu priorizei onde não tinha igreja. Sim. Então, qual era a minha estratégia? Alcançar o coração das crianças. Isso. Porque aí os pais, avós, tios vinham trazer as crianças. Em algumas comunidades, a estratégia foi social. Em outras, alguém que mora lá, crente, dá para fazer um culto na praça. Então, a gente montava o palco, glória a Deus, mas montava um social também para alcançar o coração dessas pessoas. Então, gente, parece simples, mas não é complexo. Aqui na tela tem um QR Code para você. E eu quero contribuir. Isa, não tenho coragem de ir no Nepal. Porque vamos admitir, né, que tem gente que não tem coragem de sair. E lá, né? pastor, esses dias ela estava pregando numa região... E os radicais chegaram e falaram, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está ajudando essas mulheres a ter limpeza, a ensinar do absorvente, mas vocês são da igreja, né? Sim, somos, então pode parar. Meu Deus, perseguição mesmo. Então vocês precisam ter uma autorização de uma associação. Por Deus, o Daniel, que é o pastor que me hospeda lá, ele tem uma associação que o governo dá direito dele fazer igreja, escola, tudo. Aqueles planos de Deus. Sim. Então ele renovou, pagou e agora ele vai escrever uma cartinha para eles poderem voltar para receber esses recursos, para continuar fazendo a ação. Gente, olha que fenomenal. Então, assim, não importa se você tem muito, se você tem pouco, vai ficar esse QR Code aqui na tela, que é a forma de você também fazer, contribuir. Daniel vai voltar para lá ano que vem. Se Deus quiser. E aí, aqui na tela está o Instagram do Daniel para você ir acompanhando essa jornada dele. Chama ele no direct. Daniel, eu quero fazer parte disso. Como é que eu posso contribuir? Meu coração queima também pelo Nepal. Poxa, eu não conhecia ninguém, não sabia como chegar lá. Agora tem o Daniel para você que está aí e para você que quer contribuir. Esse QR Code vai ficar na tela, porque você pode contribuir a qualquer momento, com o que você quiser. Só que só tem um detalhe, né? Que a gente precisa identificar que é para o Nepal. Então, o que você vai fazer? Isa, eu quero doar 100 mil. Doe 100 mil e 33 centavos. Isso. Por quê? O final do 33 centavos é a identificação de que é para o Nepal. Por quê? O Instituto AME, né, que é esse QR Code, associação tem outros trabalhos missionários espalhados no mundo. Então, o código específico para cada ação é isso. Então, para o Nepal, o código específico é X
e 33 centavos. Isso, porque eu hoje estou conectado, né, com o Nepal nessa ação. O senhor já me deu um ministério, eu já estou indo, né, para abrir um CNPJ, fluindo, né? Tudo, mas enquanto não acontece, o pastor Wagner e a pastora Nádia estão me dando apoio pela AME Luz das Nações. Então, esse Pix que vai estar na tela, o QR Code e o escrito, é do Banco Itaú, eles não usam tanto, então, mas ainda caem ofertas. Então, para identificar qualquer valor, você põe o 33 centavos ou escreve lá o Nepal. Destino Nepal para a gente saber que porque senão vai cair ali como cai. Às vezes cai na minha conta, eu nem sei quem doou. Que tal? Quero agradecer, mas nem sei. Então a mesma coisa lá, ele fala, Dani, se não identificar com os 33 centavos, a gente vai achar que é uma oferta para o geral. E aí eu não vou conseguir direcionar pro Nepal. E aí, acompanhando na rede social, o dia que eu lançar o meu projeto, né, específico, a minha associação, que vai chamar Pontes de Amor, que o Senhor me chamou para ser pontes entre quem tem os recursos e quem não tem, entre quem conhece Jesus e quem não conhece, entre quem sabe, é mestre da palavra para instruir aqueles que... Então, lá, principalmente também, Isa, os pastores precisam de ajuda. É mesmo? Muita ajuda. Outro dia um pastor ligou e falou assim, eu gastei o pouquinho que eu tinha porque a minha irmã está no hospital. Ele mandou a foto. E agora eu não tenho dinheiro para comer. O pastor que nos levou para todos os lugares das montanhas. Quando a gente voltou das montanhas, o radical comprou a terra dele, cheia de casa, e perguntou para o antigo dono, tem cristão aqui? Sim, só tem um, que era o pastor. 3 dias para ele sair de casa. Teve que destruir a casa, graças a Deus a gente levantou oferta. Casinha simples, arrecadamos R$2.000, ele conseguiu construir uma outra casinha. R$2.000, Daniel? Então assim, simples, gente. A gente queria construir algo grande, mas os pastores lá sofrem muita perseguição, é muita pobreza. Então assim, uma das coisas que eu tenho dos meus planos, porque assim, a gente está ajudando hoje essas mulheres a pastora Anand, a pastora Sara e o Anand, eles têm alguém que ajuda. Mas, por exemplo, esse caso das mulheres do fluxo de sangue, só na região do pastor Anand são 500 mulheres cerca. Meu Deus! A gente está com 150, só que na do pastor Prabin, que é no outro topo da montanha, que foi quem teve o radical, tirou a casa dele, ali também tem, isso está espalhado pelo Nepal. Só que eu fico pensando, começo a ajudar o pastor Prabin. De repente o pastor Prabin tem que mudar de casa, como é que vão ficar as mulheres que ele ajuda? Senhor. Então hoje, se eu não conseguir, acho que com R$1.000 por mês você consegue dar uma assistência pro pastor Prabin, para ele, a esposa e os 2 filhos. Quanto? Com cerca de uns R$1.000 eu acho que você consegue. Gente, vocês entendem? E aí o pastor Prabin, ele não vai precisar mais passar 12 horas na lavoura, ele vai se dedicar exclusivo para as 20 vidas que ele tem ali para ganhar mais, entendeu? Ganhar mais. Então assim, conforme as pessoas forem se interessando, eu vou no Nepal e busco, eu tô cheio de projetos lá, de cristãos que só precisam de uma ajuda para poder voar. Continuar. Apaixonados por Jesus, Isa. Ali a conversão deles é genuína. Quando eu pedi para o Senhor, Pai, eu quero viver o puro, genuíno e verdadeiro evangelho e poderoso. Me leva para esse lugar. Ele me levou para esse lugar. Meu Deus. O amor que esses pastores têm pelas vidas, a entrega que eles têm, mesmo não tendo nada. Meu Deus. Sabe? É muito surreal. Então eu quero fazer um convite a você. A Isa, eu não posso... sustentar o pastor por mês, mas de repente a instituição que você faz parte, seu grupo de amigos, para algumas pessoas que estão assistindo esse podcast, R$1.000 é teu lanche de final de semana. É um banquete que você dá na sua casa. Que tal renunciar um final de semana e dizer, eu vou cuidar desse pastor para que ele cuide de mais de 25 mulheres no Nepal. Então eu vou deixar aqui na tela, está aqui o contato do Daniel, para que você receba mais informações, receba prestação de contas, feedback, tudo é feito com muita transparência. Eu acho importante ressaltar isso, Daniel, porque, infelizmente, né, você sabe disso, por muito tempo as pessoas, alguns lugares, né, levam um nome de trabalho de missões e o máximo que fazem é comprar um folheto, colocar meia dúzia de gente na rua, né, e chamam isso de missões. Ok, é uma participação especial chegar na rua e dizer para alguém que Jesus existe. Sim. Só que, às vezes, arrecadam tantos recursos com o dito nome destinado a missões e nada sólido é feito. Meu maior temor é desviar um centavo daquilo que é do Senhor. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que depois quem quiser me chama no Instagram. Eu tenho um grupo no WhatsApp hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, com 160 pessoas. Uau, parceiros. Que poucos ajudam financeiramente, quem pode, mas tem muito intercessor. Deus pediu para eu criar
esse grupo com propósito. A primeira vez que eu fui tinha 10 pessoas. A segunda vez que eu voltei do Nepal, hoje já tem 160. Que lindo, Daniel. Então, assim, desse grupo já saiu moto para pastor, que estava com a mesma moto há 24 anos. Já saiu casa nova para pastor. Uau. Já saiu viagem para as montanhas. Já saiu mulheres do absorvente. Já saiu 15 poços de água limpa. Meu Deus, então, que assim, lindo. É o que outro dia eu vi falar. 120 pessoas no Pentecostes mudaram o mundo. Puseram de pouca cabeça para baixo o mundo. A gente tem 40 milhões de brasileiros e olha o Brasil como tá. Meu Deus. Então a gente precisa mesmo levantar os verdadeiros cristãos com o coração mesmo convertido. Porque Mateus 24:14 fala: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, só que mundo ali, nações, é etnias, é povos. Então todos os países já sabem de Jesus. A Coreia do Norte persegue por quê? Porque conhece Jesus. Que reconhece que existe. Agora, dentro da Nigéria, dentro do Nepal, tem milhares e milhares de tribos, de etnias. Do lado, uma aqui é diferente aqui a tribo. Então, se você vai evangelizar aqui, é capaz dele não gostar de você porque você está evangelizando aquela tribo. E Jesus quer as duas. Meu Deus. É isso que ele fala. Nações é do original etnos, é etnias. Então, e lá fala, esse evangelho do reino será pregado. O evangelho do reino não é só falar de Jesus, é manifestar o reino. É você chegar ali e causar transformação. E então virar o fim. Meu Deus. Hoje a gente fala muito da volta de Jesus, tudo que está acontecendo. Mas eu vi uma frase muito forte, que é: hoje a gente se preocupa tanto com a segunda volta de Jesus, fala tanto. E hoje, Isa, não sei se você sabe, mas 40% do mundo, 3,5 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar que Jesus veio a primeira vez. Meu Deus. A gente tá louco falando da segunda vinda e isso e aquilo, e 155 pessoas por dia morrem sem ouvir falar de Jesus. Tem que ter noção que ele já veio. E se essas pessoas não ouviram, a conta é de quem? Olha só. É de quem já ouviu. Meu Deus. Então, se a gente já ouviu, se a gente tem os recursos, e ali precisa de recurso e precisa de gente para falar, meu Deus, tem missionário querendo ir, mas não estão enviando. A gente está muito emotivo hoje, conferências, todo mundo cai no chão, sai falando em línguas e tal. E, né? E o que causa? A pessoa só quer viver de conferência em conferência. Gente, é hora de acordar. Então, menos emoção e mais ação, líderes. Meu Deus. Entendeu? Sabe que assim, a gente pontua muito alguns pecados famosos. Sim. Não é? Ah, roubou. Ah, adulterou. Ah, fornicou. Mas tem um pecado tão grave tanto quanto outros pecados que não tem uma balança, que é a omissão. É desobediência. A omissão. É omissão. Olha o que a Bíblia diz, né? Aquele que sabe fazer e não faz. É omissão. Então, você não é mais inocente, porque agora você teve acesso a todas essas informações. E não tem como fingir demência. Ai, meu Deus, eu não ouvi. Então, gente, fica aqui um chamado. Eu convidei Daniel para que haja mesmo esse start. Amém. Que quanto mais pessoas se unirem, imagina, R$1.000 sustentar um pastor que está alcançando mais de 25 famílias. De repente, eu não posso doar R$1.000 para sustentar esse pastor por mês, mas eu posso dar X para que esse pastor continue. Então, procura o Daniel, está aqui o número, está aqui o QR Code para você. Não esquece, se você for doar R$100, R$100 é 33 centavos. Eu vou doar R$200, é R$200 e 33 centavos, que é a forma de especificar que é para o Nepal. E no meu grupo do WhatsApp eu presto conta de tudo. A gente tudo. Não tem como prestar nota fiscal porque lá é só dinheiro. Lá não tem... É com fins da terra. Sim. Então não tem como eu... Olha, nota fiscalzinha. Até porque o número deles lá você nem entende. Sim. Mas tudo. Não dá para postar tudo no Instagram. Poucas coisas. Mas no WhatsApp eu falo quem quer antes de entrar no grupo. Se você não gosta de muita coisa, muita mensagem... Porque eu falo tudo, eu ponho meu coração para fora. Eu não falo só de pedido de oração e reportar o feedback do que foi investido. Eu falo dos festivais, então as pessoas conhecem da cultura do Nepal. Uau. Agora está tendo um festival que a Deus exige sacrifício humano. Vamos orar, galera. Agora é o Festival das Luzes, eles põem as luzes em casa para os espíritos bons entrar e trazer esperança. Gente, vamos orar. Olha, é específico. Agora, Natal, gente, é a única festa cristã que os hindus participam. A gente está arrecadando o valor... Para os pastores que a gente conseguir ajudar, eles fazem, às vezes, mini cruzadas. Eles reúnem os hindus, passam filme de Jesus, evangelizam, fazem comida, porque lá eles quase não têm, então quando faz comida boa eles se reúnem e pregam o evangelho. Então no Natal é a data mais esperada pelos cristãos hindus para pregar o evangelho, porque... eles não se misturam. Festa da Páscoa eles não vão, os cristãos não vão nas festas de outros deuses, mas no Natal eles se juntam. Então ali prega que Jesus nasceu, quem é o Filho de Deus. E
muitas vidas se achegam a Jesus. Só que é isso, a gente precisa de recurso, infelizmente. Bom, fica aí para você o nosso convite, nosso chamado. Daniel, vamos lá. Para você, o que é riqueza? Olha, pode ser meio básico o que eu vou falar, mas eu sempre costumo dizer que o maior privilégio de um ser humano nessa terra é ter o Espírito Santo dentro de si e ser parte da obra do Senhor. Isso é riqueza. Né? Isso é riqueza. Porque eu já tive, como eu disse, eu não tenho vergonha de falar, quando meu avô era juiz aposentado, ele tinha muito dinheiro. Quando meu avô morreu, eu perdi muito dinheiro com festa, com tudo. E hoje eu tenho bem menos e sou muito mais feliz. Olha só. Entendeu? Que não é sobre dinheiro. Não é sobre o dinheiro. E você ter o privilégio de ouvir... Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele confiou na gente, ele quer usar a gente. Então esse é o maior privilégio, a maior riqueza que eu tenho hoje é o Espírito Santo dentro de mim. Uau. Tirou o Espírito Santo, eu morro. Não tem mais nada. Não morro fisicamente, pode ser também, mas espiritualmente. E como o seu podcast Fala Rica, eu imaginei que a gente fosse falar, né, de riqueza, essas coisas, mas não das riquezas desse mundo. Né? Até porque a Bíblia nos ensina que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu separei um versículo aqui, né, que nem eu disse, o Espírito Santo e fazer parte do reino. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E a parábola da pérola, no versículo seguinte. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Isso é riqueza. Então, o reino dos céus, ser participante do reino dos céus é a riqueza. Uau. E Paulo fala, aprendi a viver com muito e com pouco. Ele estava literalmente cagando se tinha dinheiro ou se não tinha. O que ele queria era fazer parte da obra do Senhor. Que tal, gente? Então essa é a maior riqueza. Sabe aquela frase? Tem gente que é tão miserável que tudo que tem é dinheiro. Dinheiro. E é claro, né, minha gente, que não somos alienados e Exato. entendemos a importância que há no dinheiro. Mas há uma parte no versículo bíblico que diz o quê? O amor ao dinheiro. Você pode ter dinheiro, você pode fazer muitos recursos, mas você tem que amar pessoas usando esses recursos. E, gente, Abraão foi abençoado para abençoar. É isso. Se Deus te dá dinheiro, se Deus te dá recurso, não é para você gastar com você mesmo. Claro que você tem que... Direito ao conforto. Exato. Deus não... Gente, você acha que Deus quer que aqueles missionários passem frio no Nepal? Não quer. De jeito nenhum. Mas quando você sabe de uma situação dessa, você não ajuda o teu próximo. Eu não estou falando aqui do Nepal, mas você está retendo aquilo que Deus te deu para você, para os teus... pra tua superficialidade. Eu falei para o Senhor, eu quero entregar os meus sonhos nas tuas mãos. É isso. Eu amava viajar, Isa. Amava. Quando eu voltei do Nepal, o meu sonho era conhecer o Egito. Olha só. E eu falei, Senhor, eu vou. Eu estava incomodado. Falei, mano, acho que não é, mas eu fui. E o Senhor falou, tá vendo? Eu te trouxe aqui pro Egito para você ver que, tipo, acabou. Você pediu para eu tirar teus sonhos. Hoje eu não tenho nem... Não tô falando que eu não vou viajar num lazer quando eu estiver cansado, mas aquela ênfase de querer viajar, ele arrancou. A sede do seu coração. Ele tá arrancando coisas de mim que não são pecado, mas também são prazeres que nem eu falei, ele vai deixar eu realizar sonhos para falar, tá vendo que porcaria de sonho que você tinha, meu irmão? É muito pequeno diante daquilo que Vive ele pode os meus fazer. sonhos que são os melhores que você pode ter nessa terra. É isso. É isso. Gente, essa foi a nossa entrevista com o Daniel. Eu espero poder ter contribuído para o teu coração missionário. A você que foi chamado para ir às nações. E para você que, Isa, não tem esse chamado de ir às nações, mas eu tenho recursos, eu quero contribuir, Amém. eu quero impulsionar os confins da terra para conhecer Jesus. Dá para fazer muito com tão pouco. Então imagine se você tiver muito, dá para fazer além. Amém. Daniel, obrigada. Pastora, você é do demais. céu, meu irmão. Somos peregrinos aqui. Pois é, enquanto estivermos aqui, É. vamos amar pessoas, Amém. vamos cuidar de gente. Resumindo, a nossa entrevista de hoje é que faça, porque o maior privilégio que alguém tem na vida é o tempo disponível para ser feito. Já pensou? Passar 10, 15 anos da sua vida como inútil?
passar pela vida sem deixar as vidas de outras pessoas marcadas. Então, respira fundo e olha o privilégio. Você está vivo. Vá pastora, viver. só uma mensagem para finalizar. Faça isso. Que eu tenho falado muito nas igrejas que eu tenho ido falar do Nepal. Tem muita pessoa dentro da igreja estafada de tanto fazer. Porque tá fazendo, mesmo que para Deus, coisa que Deus não pediu para fazer. Uau. Eu tenho 4 ministérios, porque tá faltando, eu tô pegando tudo. Mas Deus te pediu para fazer? Tudo não. Não. Então, se você tá estafado, mas você acha que você tá fazendo tudo para Deus, às vezes tá fazendo coisa que ele não te pediu. Olha Uma amiga minha falou, Dani, ele pediu a intercessão. A igreja tava abrindo, eu peguei 3 ministérios a mais. E dá para começar sem. E ela começou a entrar em depressão. Ela falou, Jesus, por quê? Eu te pedi um ministério. Marta, por que você foi abraçar 3? Marta. Exato, não te entendeu? pedi comida. Então, jejum, oração, para estarem sensíveis à voz do Senhor e obedecer. Amém. É a melhor coisa, não tem outra saída. Tá certo. Amém? Acabou-se, minha gente. É sobre isso. Obrigado. Sigam o Daniel nas redes sociais. Daniel, obrigada, que a bondade de Deus esteja sobre a sua vida. Amém, recebo. E simbora até os próximos capítulos dessa história linda escrita no Nepal, que podemos fazer isso juntos. Beijo, gente! Valeu!